Vocês falaram sobre restos mortais que são usados em cultos? Ainda não. Não, então vamos falar. Ainda não, mas o pessoal lá em cima, lá no chat, lá o Madruguinha. Mas aí tava falando Madruguinha que... pesou também na parada. Falando Ele que falou que... Pô, é foda. Falou que no culto... mastigava restos mortais. É foda, aí, Madruguinha. Vou te falar uma coisa. Não sei qual que é o fundamento da parada aí, mas... É tenso, hein? Michel, o que acontece? Tem muitos cultos, não vou mencionar um específico, mas muitos cultos que utilizam-se de partes de cadáver, seja elas só ossos, seja elas até mesmo parte fresca ali, vamos dizer assim, do cadáver, para trabalhar dentro do culto. Você já ficou sabendo desse tipo de situação? Como que você enxerga esse tipo de situação? O que você pode discorrer sobre isso? Tá. Respeito todas as manifestações de culto. Vivemos num país e num mundo laico, tá? E já ouvi falar nessas manifestações religiosas, mas eu nunca presenciei. O que eu tenho para falar é que todas as manifestações religiosas são bem-vindas, mas é necessário respeitar o corpo. Então, a minha crítica é: esses cultos está dificultando, agredindo o corpo? Então, a gente precisa respeitar também a religião, o culto, mas precisamos respeitar o corpo também. Então, é necessário a gente perceber que existem esses rituais, mas esses rituais precisam entender também que é necessário valorizar o corpo. Valorizar o quê? Respeitando. Se é um culto que agride o corpo, eu acho que não é válido essa manifestação religiosa, particularmente falando. Entendeu? Essa questão de é necessário respeitar. Existem vários rituais que fazem uma manifestação de partida. Respeito muito, tá? Respeito muito. Mas quando você manifesta o corpo, agredindo o corpo, eu não acho válido, porque entra a questão dos direitos humanos, entra as questões, professor, mas pessoal, mas a pessoa está morta, mas essa pessoa teve nome, sim, RG, CPF e teve uma vida. É necessário respeitar o corpo, mesmo que seja morto. Mas você nunca ficou sabendo, não, assim, de nada próximo aqui? Não, nada próximo. Nada próximo. Nunca nem recebeu algum tipo de proposta ali pra facilitar algo? Não. Nunca surgiu esse tipo de proposta. Mas conforme eu disse pra vocês, respeita as manifestações religiosas, mas a gente tem que entrar no consenso. Vai violar o cadáver? Vai violar o corpo? Aí entra em outras questões. Entra a questão do que? Dos direitos humanos. Uhum. Mesmo que a pessoa esteja sem vida, a pessoa tem família. E a pessoa teve uma vida, tá? Então, a gente precisa quebrar algumas questões. Desde questões de cultos religiosos. Existem vários tipos de matrizes religiosas. Eu manifesto de uma crença cristã, tá? Mas eu respeito muito todas as manifestações religiosas. Através deles eu aprendo um pouco mais, tá? E esse aprendizado traz o quê? Agregar a nossa cultura. E existe muita intolerância na questão religiosa. Muita intolerância. Nós vivemos num país laico, mas os discursos são totalmente intolerantes. E a intolerância gera o quê? Violência e gera um racismo totalmente estrutural. Sim. Então, eu fugi um pouco da resposta, mas como eu não vi, mas é necessário, a gente precisa respeitar o corpo, mesmo que seja morto. Tá. Essa é a primeira parte, né, em relação a isso, né? E a parte de necrofilia? Tá. O meu ambiente... Não o que você acha sobre, que imagina, por tá. uma pessoa assim, você deve achar isso muito louco. Mas assim, o que você já ouviu falar, o que você já... Tá. Não precisa citar nomes, lugares nem nada, mas... Vamos lá. Questão de necrofilia. Existem muitas mídias sensacionalistas, né? Falando sobre o processo de necrofilia. É necessário a gente analisar com cuidado. Porque não adianta querer fazer
mensagens sensacionalistas para vender um tipo de conteúdo. Pessoal, dentro de um ambiente de necrópsia, de tanatopraxia, existem câmeras, existe um respeito, existe um treinamento. Existem bons e mais profissionais, existem. Mas muito da necrofilia também é um mito. De alguns casos do tempo, lá da década de 50, 60, 70, as pessoas querem reproduzir o mesmo discurso. E eu vejo muito discurso sensacionalista, porque existe uma fiscalização muito grande, porque você não pode entrar no laboratório nem de tanato, nem de necrópsia com um celular. Vocês, os profissionais são fiscalizados a todo momento com câmeras. Então existe o quê? Existe muita fantasia, muito discurso, muita balela de pessoas que querem vender um conteúdo, mas é necessário a gente analisar. Existem bons e mais profissionais. Existe? Existe. Mas não é uma prática rotineira. É algo totalmente esporádico e muito sensacionalista no Brasil. Isso foi expandido bastante através de redes sociais. Mais recentemente, tinha um grupo, até se não me engano, no Facebook, chamava Festa NML. Sim. Tem até hoje, pô. Sim. Tem ainda? Não sei. Tinha pra trazer. Muitas vezes o conteúdo para vender ele precisa ser sensacionalista. E a área mortuária, as pessoas têm uma visão muito discriminatória e preconceituosa. Porque o que causa estranhamento, causa preconceito. E se as pessoas não conhecem, as pessoas falam do jeito que ela quer. Então, para aquelas pessoas que acreditam que é uma prática rotineira, tenta fazer uma visita antes de falar, antes de manifestar um conteúdo muitas vezes antigo, muitas vezes esporádico, mas não uma prática rotineira. Visita um ML, visita um SVO, visita uma clínica de tanatopraxia, vocês vão verificar que é um ambiente totalmente técnico, respeitoso, onde existem câmeras a todo momento. Não é uma coisa que, vão se alimentar do lado dos cadáveres. Não, existem setores diferentes. E setores são totalmente controlados através de câmeras. Então, eu vejo muito a questão da necrofilia, pessoas que querem vender o conteúdo e querem ficar famosos. É que o ser humano é bizarro pra caramba, né, Michel? Sim. E, poxa, por mais que a gente pense que não, deve existir gente querendo comprar esse tipo de conteúdo pra caramba aí no mundo, Sim, né? porque muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo que é muito fácil de reproduzir. Geram o quê? Gera uma curiosidade, tá? E geram brincadeiras. Brincadeiras que faltam com respeito. Porque o corpo ele precisa ser preservado, não violado, né? Então não há prática. É apenas um discurso de pessoas que muitas vezes querem vender. Porque é fácil de vender. Ridicularizar o cadáver, ridicularizar o profissional é fácil de vender. E o respeito fica onde? Festa no ML é ridículo. É ridículo, desculpa a palavra, é ridículo porque é necessário respeitar todo ser humano, independente se o ser humano está morto ou está vivo. É questão de direitos universais, o direito de ir e vir, o respeito com as pessoas. Então, quando eu vejo esse tipo que você precisa perguntar, eu vejo uma manifestação de pessoas que não têm uma sensibilidade nenhuma ou manifestam conteúdo que não é relevante. Então, o que não é relevante, a gente descarta. O que é relevante, a gente critica. Isso é muito... Sua pergunta foi muito pertinente. A gente precisa refletir e precisa treinar os profissionais em um estágio, em uma orientação. A questão não é só de treinamento, eu acho, Michel, porque a partir da hora que eu tô falando no caso de necrofilia, é algo que eu acho que às vezes você precisa de um treinamento psicológico, psiquiátrico para entrar no lugar disso. Porque a pessoa que vai lá e pratica o ato sexual ou abusa de um cadáver, meu irmão, ela tem algum tipo de distúrbio. Sim, mas você concorda comigo que nós vivemos numa sociedade que tem vários tipos de pessoas? Sim. E acontece, mas são formas raras, não é uma prática normal de um profissional. Porque já pensou esse tipo de mídia, ele se torna comum? Todos os profissionais da necrópsia e da tanatopraxia vão ser o quê? Vão ser taxados como o quê? Necrofilista, abusador de cadáver. Por isso mesmo, esse tipo de gente existe o resto. Existe esse discurso
infelizmente, na cultura da sociedade. As pessoas precisam primeiro conhecer. É necessário conhecer algo que é estranho. Desde a parte de necrópsia, tanatória, mortuária, desde a questão também religiosa. Em vez de falar, é necessário conhecer. Depois não manifesta conteúdos baratos. Por quê? Gera o que? Transtorno para o profissional. Acontece? Acontece casos esporádicos, casos raros. Mas dentro da sua, Principalmente casos famosos, não vou dizer conhecido, mas dentro do seu Círculo? círculo, você já ouviu falar Não. de casos? Não. Tô sendo bem sincero contigo, não. Não. Tá. Eu vejo muitas histórias. Tipo de fulano em tal cidade. Sim. Pode ter acontecido? Pode. Mas eu vejo muito mais o que um telefone sem fio. Eu preciso vender essa notícia. Eu preciso ser famoso. E o ser famoso às vezes não é ser real, né? Hoje o conteúdo ele é gerado, mas às vezes e a qualidade do conteúdo? Entendi. Vocês entendem essa profundidade, essa reflexão? Aqui, a custo do quê, né? A Você custo quer do essa quê? forma? Eu vou ganhar o quê? Likers? Visualizações? É o que acontece com Eu vou ser famoso? O que acontece com o pessoal que é famoso aí, que morre aí, que o pessoal vaza as imagens? Pra quê, cara? Pra quê? É um profissional que quer ganhar dinheiro de alguma forma de uma mídia que não é uma mídia É uma mídia suja, vamos dizer. suja, entendeu? Onde... É uma mídia, na verdade, ilegal. Sim. É crime. É crime, né? Violação de Vilipêndio, né? cadáver. É crime. E existe esses crimes? Existe. Mas não é uma prática comum. Mas é algo que o pessoal tá tomando consciência agora, ô Michel. Antigamente, era muito comum você ter. Se você for puxar dos anos 90 pra trás, é muito difícil você não ver foto de algum cadáver, alguma pessoa morta dentro do caixão que alguém tenha tirado a foto. Até o famoso Elvis não morreu, do Elvis tem, Sim. né? Então assim, isso o pessoal tá tomando uma certa consciência agora, depois do quê? Depois que aconteceu o Cristiano, eu tô falando Brasil, tá? Sim. Depois que aconteceu o Cristiano Araújo, de certa forma aconteceu até com Maradona na Argentina. Sim, Maradona. Depois veio a Marília Mendonça. Aí entra na questão de quê? De pequenos fragmentos, pequenos profissionais que não são da área de uma forma o quê? Verdadeira. Pequenos, mas são fragmentos, se a gente for pegar para analisar, são fragmentos. Mas que esses fragmentos sejam o quê? Cumprido a lei conforme esses fragmentos. E é necessário discutir isso, é necessário. Mas não manifestar como se fosse uma prática normal, que não é. Não, mas foi necessário acontecer algumas coisas E- para o e- pessoal tomar consciência e Sim, entender o que tá rolando. Sim, é necessário a gente compreender isso. Mas É a a mesma gente... coisa, até quando andar sem cinto de segurança no carro era normal. É, E há era, pouco sim, tempo atrás. É. Fumar dentro do, Sim. do estabelecimento fechado, Era era normal, normal. dentro do avião. Sim. Não usar cinto. Mas que esses problemas a gente não possa naturalizar através do nosso discurso. São fragmentos? São. Pequenos? Sim, Pequenos. Precisa ser discutido? Precisa. Mas não pode ser naturalizado através de grupos. Então, mas justamente por isso que eu acho que acaba não sendo naturalizado, porque acaba chegando no grande streaming, aí no mainstream, e o pessoal começa a prestar atenção nisso daí e fala, pô, peraí, isso não é legal com a família, E isso muitas não é... vezes- Eu mesmo, pô, igual avião, hoje em dia, você tem que tomar vários cuidados, né? Pô, já entrei armado no avião, antigamente falavam nada. E aí? Sim, sim. Isso é mentira, brincadeira, mas antigamente no avião você não tinha toda Até as essa... Torres Gêmeas, Sim. até as Torres Gêmeas Até- era um é? jeito, depois das Torres Gêmeas, pode Agora você tem que tirar a foto da sua mala, senão O os que caras leva colocam de lição nessa discussão? Existem poucos profissionais, pouquíssimos profissionais, casos esporádicos, que cometem esse tipo de prática. Sim, a grande minoria. Minoria. A grande, Se a gente lógico. pegar, é uma minoria. Mas essa minoria é naturalizada através de alguns grupos que querem vender uma notícia que não é natural. Tá? É para vocês que estão assistindo, para vocês generalizar um problema problema de poucos profissionais, não é uma prática comum. que não é o dia a dia Que do, não é o do- dia a dia. do técnico. É aquelas pessoas que têm certas dúvidas, têm a curiosidade, pega alguém que é da área, vai apresentar a área, vai quebrar esses tabus, tá? É necessário a gente discutir sobre isso, porque as pessoas ficam pensando uma série de coisas, ficam fantasiando o mundo delas, o mundo ideal, que na realidade não funciona.
Isso é muito bom a gente discutir de uma maneira que nós precisamos se atentar. Através do discurso. Não reproduzir o discurso que você não conhece.